Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui do canal do Ministério Fã. Mais uma vez estou eu de novo aqui, Matheus, para poder trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. E avisando, hoje é o 30º devocional. Chegamos a 30 dias de devocionais e foi a missão que a gente tinha colocado para a gente, a meta que a gente tinha colocado. Então daqui para frente a gente não vai ter vídeos todos os dias, a gente vai ter uma pausa aí, né? Pelo menos de 2 dias a 3 dias para cada vídeo, mas sempre atualizando o canal. E nós já pedimos a você que você continue contribuindo com a gente. Que você deixe sua inscrição aqui, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe para que ele chegue em mais pessoas, mas principalmente, como a gente sempre fala, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que o Senhor tem falado na sua vida, o que o Senhor tem falado através de você, tem falado em você, tem mudado a sua volta com esses devocionais, amém? Bom, então como eu falei, hoje vai ser o último dessa série diária de devocionais, assim, a gente só não posta devocional quando a gente tem outra programação do fã para fazer, mas nós não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar esses devocionais, só não serão diários, mas nós vamos começar uma nova série também no canal, com vídeos curtos de 2 minutos, né? Já começou, na verdade, sobre quem Deus é, e nós temos uma expectativa muito grande no nosso coração de continuar abençoando vidas e simplificando a palavra de Deus, sabe? O acesso à palavra para que possa tocar mais pessoas, tocar mais corações, fazer mais diferença. Então, nós contamos com a sua ajuda também. Deixa aqui nos comentários dicas de conteúdo que a gente pode fazer, tipos de vídeo que a gente pode começar a fazer para poder melhorar cada dia mais, para poder deixar ainda mais interativo, ainda mais inclusivo e principalmente deixa aqui sua mensagem se você quer ajudar a gente, se você quer contribuir com a gente. Chama a gente no direct do Instagram. A gente quase nunca fala em vídeo, mas tá sempre nos comentários aí, no nosso arroba lá no Instagram. Sigam a gente, porque é onde a gente posta a maioria dos nossos conteúdos, a maioria das nossas atualizações, tá tudo lá. E quando a gente parando esses devocionais diários, então a gente vai voltar o nosso foco pro Instagram, a gente vai voltar a postar lá, sempre dar uma qualidade maior ao nosso Instagram. Então ele não vai ser só mais informativo, mas ele vai ser conteudista mesmo, né? Vamos ter vários conteúdos lá. A gente espera que você também nos acompanhe lá. Você deixa sua contribuição lá também. E qualquer coisa que você quiser conversar com a gente, seja diretamente comigo, com a Evelyn, que somos os líderes, ou com os outros líderes, o Pablo, a Sabrina, o Gabriel, o Enio, que vocês coloquem lá no nosso direct para a gente poder repassar esses recados também e poder continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Então, bora para a palavra. Bom, a palavra que eu queria trazer hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 14. E está escrito o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros... De novo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E por último, 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos entendimentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É isso aí, vamos orar antes de a gente continuar o papo, beleza? Senhor Deus, meu Pai, nós agradecemos a Tua presença, nós agradecemos a Tua vontade. Deus, continua falando através dos nossos corações, faça presente aqui na nossa vida. Em nome de Jesus, fala essa palavra em nós, atravessa o nosso coração como uma espada, Deus, com essa palavra, com a Tua vontade, que a gente aprenda cada dia mais do Senhor. Amém. Bom, o foco maior que eu queria deixar nessa palavra é a transição dos versículos 13 para o 14. No 11, que a gente leu, no 11 do 12, fala que Deus, né, ele designou pessoas para certas posições, né? Então aqui fala que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. E no 12 fala a responsabilidade deles. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então tudo isso é para preparar o povo para edificar o corpo de Cristo, preparar a noiva, preparar a igreja. Então assim, sempre que Deus ele nos dá um chamado, ele nos dá uma missão, ele nos dá uma posição, é para que essa posição se reflita em obras na nossa vida. E não obras pessoais apenas, mas obras pensando no corpo de Cristo, na noiva, pensando no povo que vai ser salvo. Então todo dom, todo talento que o Senhor nos entrega é para que a gente possa abençoar e chegar a outras vidas, a outras pessoas. Então continua trabalhando para o Senhor. Bota em prática o melhor que o Senhor te deu. Se o melhor que você tem, o melhor dom, o melhor talento é falar, então continua falando.
Se é ouvir, continue ouvindo. Se é aconselhar, continue aconselhando. Se é tocar, continue tocando, ensinando instrumentos. Se é pregar, continue pregando, enfim. Faça bom uso dos dons que o Senhor te deu. E aí é onde eu quero focar mesmo, que é sobre o amadurecimento, no 13 e no 14. Eu vou reler aqui rapidão. Edificar o povo, para edificar o corpo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos. Por enquanto até aqui. Para alcançarmos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Fé e conhecimento. Bom, a gente sabe que nós passamos por um período atual assim que as pessoas elas têm muito costume de falar de Deus mesmo, principalmente por esse período de isolamento. Que Deus está comigo, que Deus me ama, que Deus me aceita, etc, etc. E realmente é. Deus nos ama, Ele nos aceita, Ele está com a gente o tempo todo. Mas aqui é muito interessante como fala Paulo, que essa unidade traz fé e conhecimento. Por quê? Só fé sem conhecimento da vontade de Deus é um pouco inútil. Porque por mais que nós creiamos em algo, que nós acreditemos em Deus, não saber a melhor forma de servir e agradecê-lo e obedecê-lo, continua nos tornando filhos desobedientes. É a mesma coisa de você dizer que ama seus pais, mas não respeita, mas não cumpre as leis que ele te coloca, né, as condições que ele te coloca enquanto você está debaixo, né, do teto dele, das condições dele, e fica falando que ama, que ama, que ama. E não é assim. Para Deus, então, que nós somos eternamente filhos dependentes, maior ainda. Nós sempre vamos estar debaixo da dependência da glória e da graça de Deus. Então, a obediência, ela serve para que nós possamos alcançar uma eternidade com Deus. Como eu já falei em alguns vídeos para trás, em outros lugares também, que a obediência que Deus nos pede, de fazermos a vontade dele, né, para que não sejamos condenados, não é porque Deus ele quer impor uma condição para a nossa salvação, mas porque a gente entenda que por ele ser soberano e a vontade dele ser soberana, aonde ele habita, só pode ser habitado por quem está no centro da vontade dele. Tanto que Lúcifer, ao momento que ele sai do centro da vontade de Deus, que ele cobiça o lugar de Deus, ele é tirado do céu, ele é derrubado do céu. Por quê? Porque não dá para ficar ao lado de Deus, não dá para viver ao lado de Deus na eternidade, tendo pensamentos contrários aos dele. Porque o que vive eternamente, o que criou a eternidade, vamos dizer assim, é o próprio Deus. Então, como algo vai ser eterno se não é da vontade da criação dele, da soberania, da graça dele? Não tem como. Então, por isso a gente precisa de ser obediente. E a fé alinhada ao conhecimento nos ajuda na obediência, porque nos faz entender os caminhos que nós estamos seguindo, os caminhos que escolhemos e por que escolhemos. E principalmente o porquê é necessária essa escolha. Qual valia tem a eternidade no lugar do pecado? Qual valia tem a graça de Deus no lugar de trocar essa graça por momentos passageiros? E aí continua. E amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. É muito legal pensar na estatura, né? Não na altura. Amadureçamos para chegarmos à completa estatura. Ministrando a palavra na minha igreja sobre a obediência de Jesus, eu acho muito interessante, sabe? Porque Jesus, quando ele está na terra, e ele vai pregando e ele vai falando da vontade de Deus, Jesus, ele raramente ou praticamente não fala da própria vontade dele. Mas quando ele vai falar de vontade, ele fala que ele veio para fazer a vontade do Pai, sabe? E a vontade de Deus é que nenhum se perca daqueles que foram dados a Jesus. Então, assim, Jesus ele entendia que mesmo sendo homem e sendo Deus, ele tinha que obedecer à vontade do Pai, porque é a vontade da criação e da eternidade da criação. Então não adiantava, né? Mesmo que Jesus quisesse fazer completamente diferente as coisas que ele não queria, mas mesmo se quisesse, do que ia valer, do que ia adiantar, se isso não seria eterno, se isso não duraria, se isso não seria um marco de vitória contra a morte, contra o inferno. A retomada da chave da morte do inferno de Jesus é literalmente tirar do diabo o direito que Adão deu para ele lá atrás. E eu penso assim, que chegar à completa estatura de Jesus deve ser algo muito fantástico, né? E principalmente pensando em Jesus como homem, o cara que veio nesse mundo e obedeceu 100% a Deus, não pecou, não se desviou da vontade de Deus. Até quando Jesus foi radical, quando ele entra no templo e sai bicudando tudo, até ali ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então quem tiver entender que a vontade de Deus ela vai soprar sempre por um lado só, que é o lado dele, ao lado da ideia de perfeição dele.
é o lado da ideia da criação e do amor dele. O amor dele não falha nos nossos pecados, mas nós, os nossos pecados, falhamos ao não nos aproximarmos desse amor. Pelo contrário, acabamos nos distanciando. Mas ele está sempre ali para nos ajudar e nos dar a mão para sairmos desse buraco. E aí eu gosto da conclusão do versículo 14 em diante. A gente vai ler só o 14, mas se você quiser continuar lendo, você vai ver ainda mais clara essa conclusão. Está aqui no 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É a parte mais interessante para mim, porque pega lá o que a gente leu no 13 para o 14 sobre fé e conhecimento, para que a gente amadureça e chegue na estatura de Cristo, a ponto de não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque levar, ou melhor, não nos deixar levar por vento de doutrinas é entender que a nossa fé tem que ser baseada somente na vontade de Deus. E entender isso é abrir mão dos nossos achismos religiosos. É entender que por mais que nós temos, às vezes, a nossa forma de tentar nos aproximar de Deus, a forma dele e a vontade dele é soberana. Então, beleza, eu tenho dificuldade nisso, então eu faço isso para não cair naquilo. Ok, você tem o seu costume, beleza. Mas entenda que a resolução de Deus, a vontade de Deus é que nós não pequemos. Então, se essa sua resolução é o seu costume, não tenta enfiar debaixo da goela das pessoas. Não tenta forçar as pessoas a terem os mesmos atos que você para não cair no mesmo pecado e ter as mesmas consequências, já que às vezes as pessoas são tentadas para outros pecados e não o mesmo que o seu. E às vezes o seu costume simplesmente não vai servir de muita coisa para aquela pessoa. Então, assim, ter essa maturidade, alcançar essa fé em conhecimento e não nos deixar sermos levados mais por nenhum vento de doutrina ou explicação religiosa que não seja da vontade de Deus, é muito importante para a nossa vida cristã. É entender que o caminho que nós escolhemos, ele é um caminho que já foi asfaltado, preparado, está todo sinalizado. A gente não tem que mudar nada neste caminho. É entender que por mais que nós tenhamos nossos costumes, nosso jeito de pensar, Jesus já deixou tudo pavimentado. A vontade dele vai à nossa frente. A vontade dele é o suficiente para que a gente alcance o Pai. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, então é andar como Jesus andou, porque ele ensinou o caminho. Como eu disse, ele preparou o caminho inteiro. Ele é o próprio caminho, mas ainda deixou as pegadas ali, para a gente poder seguir exatamente como tem que ser seguido. Então, que quando a gente for falar, não só para repreender as pessoas, para exortar, mas também até como forma de amar, que nós não venhamos passar a mão na cabeça do pecado, que nós venhamos entender o que Jesus falou, como ele falou, viver como ele viveu, não deixar de falar das verdades do Evangelho, das verdades do caminho, para passar a mão na cabeça de ninguém, mas também não venhamos tratar as pessoas com juízo, que nós não venhamos ser o juiz de ninguém, dar a sentença de ninguém, porque até a segunda vinda nem Jesus é o juiz. Então, quem de nós será juiz? Nenhum. Sobre uns aos outros? Nenhum. Porque a Bíblia mesmo fala, o próprio Jesus fala, né? Que na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, assim, que nós venhamos entender que a graça e a misericórdia ela vem se renovando a cada dia. E nós precisamos renovar nossa compaixão com o próximo, nosso olhar com o próximo, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida do outro, não só na nossa. A gente vem entender que o nosso buraco pode ser mais raso de sair, o do outro pode ser mais fundo, mas Jesus ele tem o poder de tirar as duas pessoas do buraco. Não tem buraco fundo o suficiente que Jesus não possa tirar. Então, fica ligado, fica esperto. Tenta ser esse reflexo de Jesus, essa imitação de Jesus, que você consiga amadurecer a ponto de chegar à estatura de Cristo, como Paulo fala aí. Beleza? Essa é a palavra do devocional, nosso 30º devocional. Que Jesus possa te abençoar, possa continuar trabalhando na sua vida, que Ele possa derramar as maravilhosas bênçãos dele sobre a sua casa. E mais uma vez, não esqueça de nos acompanhar no Instagram, nos acompanhar aqui no canal e nossos conteúdos. E não sei que dia a gente volta, mas nessa semana mesmo a gente volta. Beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.